Já faz algumas semanas que eu entrei no Facebook e uma pergunta específica me chama a atenção. Na medida em que a gente observa que cada integrante, cada pessoa que faz parte desse site, ela volta e meia acrescenta, né, frases que lhe chamam a atenção, né, e frases ou de sua autoria ou da autoria de terceiros, né. Isso me faz pensar se, bom, essas frases não são frases ou não seriam frases filosóficas. E se forem, ah, será que é preciso uma disciplina de filosofia nas escolas? Porque me parece que eu observo muitos dos meus alunos, eles são capazes de trazer para perto deles, né, aqueles pensamentos que dizem alguma coisa, que expressam alguma coisa que eles estão sentindo. Né? Isso já não seria suficiente para dizer que eles filosofam? E não seria suficiente para dizer que uma disciplina de filosofia seria inútil na escola, né? Ah, Alguns argumentos que eu tentei pensar a esse respeito são os seguintes. Primeiro, a gente observa que há pontos de vista extremos, como tudo na vida, né? Toda, toda relação social, né? Você tem pessoas que pensam A e outras que pensam não A. Então a gente observa isso também no Facebook. Né? Por exemplo, há textos ou até piadas que valorizam a mulher ou a desvalorizam. Há piadas que valorizam o homem ou desvalorizam. Né? Isso é muito comum. Talvez um esforço da filosofia em sala de aula seja tentar conciliar esses pontos de vista. Né? Homens e mulheres existem, em se tratando de espécie, né, há 3 milhões ou 4 milhões de anos. E, bom, tem muitas coisas em comum do que diferenças, né? Aliás, aparentemente as diferenças são só nos genitais ah, ou nas gônadas, né? Agora, se observa também textos onde se valorizam ambos, né? Homens e mulheres. Então, nesse ponto, mas não é algo comum, mas nesse ponto se mostraria ali uma tentativa, né, de conciliar, de unir. Por exemplo, um deles mostrava um casal de pessoas da terceira idade juntos, né, valorizando aquilo que tinham construído juntos. Ah, Talvez o esforço então seja do professor, né? Talvez seja o de mostrar essas conciliações. Recentemente, hoje mesmo, né? Eu encontrei no Facebook, 13 de outubro, uma lista com 45 dicas de alguém que tinha chegado aos 90 anos, né? E essas dicas são interessantes. Eu até guardei algumas, né? Aquilo, por exemplo, aquilo que não nos mata, né, nos torna mais fortes. Aquelas experiências dolorosas, quando superadas, né, nos fazem nos conhecer melhor, né? Conhecer capacidades que nós não conhecíamos, né, mas estavam ali dentro de nós, né? Enfim, uma série de listas de regras, né? A vida não é justa, mas ainda é boa. Quando estiver em dúvida, dê somente o próximo passo pequeno, né? A gente pode tomar essas dicas, né? Para a nossa vida, né? Seria o que René Descartes chamou no século XVI de regras morais provisórias, né? E recentemente eu vi um vídeo que eu pensei até que fosse ser muito bom, mas é muito maçante. Mas a proposta era muito interessante, né? O supermercado das palavras. Então, o que esses jovens fazem na internet, eu mesmo, né? Especialmente no Facebook, é a ideia de você, como se você entrasse no supermercado e você pegasse aquelas palavras ou frases que te ajudam a expressar algo que você quer ver expresso, mas que sozinho você não consegue, né? Então, nesse ponto de vista, eu acho que tem uma função importante. Agora, no caso dessa lista de 45 dicas para a vida de uma pessoa de 90 anos, você pode até observá-la ou tentar relacionar a tua vida, né?
mas você vai precisar, antes de tudo, passar por experiências parecidas para se dar conta, bom, essa dica ela tem muito a ver com aquilo que vivi, né? Ou então essa dica não tem nada a ver com o que eu vivi. Mas de qualquer maneira você precisa ter experiências. Talvez essa seja a segunda função das aulas de filosofia, né? A de estimular a experimentação. Porque não basta só repetir. Nós trazemos com a gente conceitos, né? Muitas vezes idealizados das coisas, né? E a gente os repete, né? Sem se dar conta de que, bom, de ir ao mundo para ver se esse conceito funciona, se ele pode ser praticado, vivido, né? E na medida que a gente experimentar ou tentar reproduzir esse conceito no dia a dia, ver se ele realmente funciona ou se ele não funciona, né? Bom, uma outra questão importante da filosofia em sala de aula, primeiro ponto seria tentar conciliar pontos de vista diferentes, né? Estimular os alunos à experiência. A gente faz muito pouco isso em sala de aula. Geralmente o professor de filosofia se limita ao nível abstrato, pensar, né, fechado, né, todos fechados entre quatro paredes, né, sem ir ao mundo para ver se as coisas funcionam mesmo, né? E um terceiro objetivo da filosofia é ir além daquilo que aparece, né? Eu acho que uma das funções da filosofia, que a gente poderia chamar até de filosofia avançada, é a de buscar as causas primeiras. Esse é um ponto de vista que vem desde Aristóteles. A ideia de que você não deve parar na primeira explicação. Vamos pegar essa lista de 45 regras, né? A quinta regra é pague mensalmente seus cartões de crédito. A gente sabe o como é difícil evitar dívidas, né? Simplesmente, principalmente porque você, quando tem um cartão te oferecendo uma vantagem de você pagar daqui a 30 dias, isso te move, né, a fazer compras, e daqui a pouco você compra mais do que precisa, ou compra o que precisa, mas uma quantidade maior do que o teu orçamento suporta, né? Quer dizer, filosofar isso com os alunos não bastaria apenas reconhecer, puxa, é verdade, as pessoas não podem ter dívidas porque essas dívidas crescem. Buscar as causas primeiras seria por que nós temos esse desejo, né, de gastar tanto, porque nós não planejamos a nossa vida, porque nós não pensamos a longo prazo, quer dizer, porque muitas vezes a gente, como acontece com muitas pessoas, inclusive comigo, às vezes você está triste, né, e você resolve como uma forma de te premiar, de te presentear, você resolve gastar um pouco mais do que normalmente gasta, né? Por que existirem essas relações nas nossas decisões, né? O que estaria por trás? Quais são as causas primeiras? Aquilo que está mais antigo, né? Uma série de questionamentos, de perguntas, por que eu fiz isso, né? Você poderia encontrar uma resposta e a partir dessa resposta formular uma nova pergunta, por que isto acontece, né? Até um ponto em que você tem uma série de porquês, né? Todos relacionados uns com os outros. Eu acho que esse é o caminho da filosofia verdadeira, quer dizer, a busca das causas primeiras, aquelas causas mais profundas que estão por trás daquelas coisas que nos aparecem, né? Estão ali na nossa cara, mas tem algo mais profundo por trás, né?